1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, nos versos, deixa-me ver, sim, versos 3 a 5. 1 Timóteo 1, de 3 a 5. Vamos lá? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Meus irmãos, esse estudo, ele vai tratar a respeito de recordação. E para mim foi um tanto emotivo, me deixou saudoso por algumas coisas. Eu gostaria que você ouvisse esse cântico que eu ouvi há bastante tempo, numa situação que foi muito especial para mim. Senhor, olhando atrás e vendo o tempo que passou, todos os minutos e segundos que eu vivi, todo instante que com Cristo eu segui, posso sentir que em tudo isso eu cresci. Jesus me revelou o seu doce e puro amor, me fez senti-lo bem dentro do coração, experimentar a alegria do perdão. Hoje eu só posso realmente agradecer. Obrigado pela alegria que eu sinto em poder agradecer pelas tristezas que senti, pelas lembranças de alegrias que passei e pelas lágrimas que eu tanto derramei. Obrigado pelas verdades que eu pude enfrentar, pelas pessoas que eu consegui amar, pelo caminho que eu pude escolher e pelas lutas que eu sei que vou vencer. Hoje eu peço que a minha vida seja dada mais para Deus e o meu coração pertença somente ao meu Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado estou das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Quem nunca se sentou no chão da sala, pegou um álbum velho de fotos e começou a sorrir, vendo aquelas poses ridículas, aquelas transformações que a gente tem no corpo desde a nossa infância, as rugas, os cabelos brancos que agora a gente tenta esconder. Sorrisos se transformaram em lágrimas quando nós olhamos para aquelas pessoas a quem nós amávamos tanto e que nós também fomos tão amadas por elas. Pessoas que sumiram da nossa história e pessoas que nós não sabemos mais do seu paradeiro. Como pessoas tão importantes assim puderam sumir da nossa vida, mas sumiram e nós sumimos das suas vidas também. Relembrar é preciso. Nos faz avaliar a nossa história, ver se valeu a pena as nossas escolhas, as nossas atitudes, ações e reações.
ver que fomos importantes para aquelas pessoas e muitas pessoas foram importantes para nós, mas que o tempo fizeram com que elas fossem esquecidas e que nós nos esquecêssemos delas. Precisamos olhar mais para os álbuns antigos, para trazer à memória o que éramos e o que somos, para sabermos quem seremos amanhã. Deus, ele teve essa preocupação. Os patriarcas, eles contavam aos seus filhos os feitos de Deus em suas vidas e sobre a criação. Foi assim que a história chegou até Moisés, quando ele então registrou. As festas oficiais que Deus mandou que o povo de Israel fizessem, era maneira de relembrar os atos divinos em suas vidas. Os salmistas escreveram a sua emoção daquilo que viveram com Deus. Os livros históricos contam e relembram como o povo errou e como Deus foi misericordioso com eles. O livro de Deuteronômio recebeu esse nome na Septuaginta, que era uma versão grega do Antigo Testamento. Literalmente quer dizer deuteros, que quer dizer repetição, e nomos, que quer dizer lei. Literalmente, Deuteronômios é repetição da lei. Quando o povo estava no limiar da terra prometida, Deus mandou que se relembrasse, que se repetisse a lei, para que quando eles entrassem na terra, eles se relembrassem dos feitos de Deus, da justiça divina e também da fragilidade que eles mesmos, como filhos de Deus, demonstraram. Paulo aqui, meus irmãos, estava vivendo um momento final da sua vida. Ele estava nostálgico, ele estava meio melancólico, ele não mais teria a oportunidade de viver as experiências que ele tinha vivido até aqui. Ele não teria a oportunidade de ver tantas pessoas que ele viu no passado e deixou para a sua história. Ele não teria como encontrá-los novamente. Ele estava prestes a ser martirizado. Ele sabia que não sairia daquela prisão vivo. O carrasco já estava pronto para cumprir a sua missão. E o réu estava pronto para dar a sua vida como sacrifício de gratidão ao Deus que tanto amou, que tanto transformou a sua vida. Ele não temia a morte. Paulo mantinha grande expectativa para se encontrar com o Senhor da glória. Ele estava pronto para partir. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema relembrar é preciso. Esse estudo vai parecer um tanto pessoal, mas eu quero que você coloque esta mensagem para a tua vida. Relembrar é preciso. Você precisa parar, se sentar, olhar para a tua história, para ver como você chegou até aqui, para ver os erros que você cometeu, os acertos que você teve. É preciso relembrar. Todo fim de ano nós fazemos relatórios. Nós olhamos para o passado, nós vamos então planejar o futuro, mas nós fazemos isso olhando para o passado. Para confeccionar o relatório, temos que nos lembrar de cada passo, de cada experiência, de cada atitude tomada. Percebemos que as nossas atitudes elas foram positivas e que foram negativas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós temos a oportunidade de planejar um ano diferente, planejar um ano melhor, com menos erros. Em Provérbios 22, 28, o autor ele registra o seguinte, ele diz, não remova os marcos antigos que os teus pais colocaram. Veja que nós somos a continuidade da história de nossos pais. E nós colocamos os alicerces que serão a base para a história dos nossos filhos e nossos netos. Nem sempre nós olhamos para o passado e temos orgulho da história dos nossos antepassados e nem sempre temos orgulho do que nós mesmos fizemos. Mas cada um responderá pelas suas atitudes, cada um responderá pelos seus atos a Deus e nós temos que entender que cada pessoa reagiu de acordo com sua época, de acordo com seu tempo, e era com certeza um tempo diferente do nosso. Um ditado diz o seguinte, para não ser esquecido, plante uma árvore, escreva um livro e faça um filho. Eu diria mais, ame mais as pessoas, se torne importante em suas vidas, indispensável, e assim então, mesmo que o tempo passe, elas vão continuar lembrando de você.
Mas, em primeiro lugar, baseado no texto que diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Em primeiro lugar, nós vamos afirmar que nós devemos nos lembrar de quem construiu a nossa história, das pessoas que vieram do passado. Nós lembramos muito pouco dos antepassados, nos esquecemos dos pais, dos avós, dos bisavós, quem eles eram, qual a importância deles para quem você é hoje. Eu não tenho como contar a minha história sem a figura doce da minha avó, a velhinha que foi passear na Bahia sem conhecer piqui, e chegou lá, gostou e roeu bastante e dormiu um tantão. Uma mulher que perdeu 6 filhos, e com a gravidez dela, ela disse: se Deus me der esse filho, se for homem, será pastor, se for mulher, vai ser uma missionária. Nasceu o reverendo Samuel Matos Pinto, meu pai. Como falar da minha história sem contar do meu avô Osvaldo, evangelista que pregava nos rincões de Minas Gerais, no lombos de burros, e que deixou muito da sua história, famílias que começaram a caminhar com Cristo através das suas pregações, e que hoje os seus familiares ainda andam com o Senhor. Seu coração fraco não deixou viver muito e eu não pude conhecê-lo. Ficou apenas a sua história, que foi contada com muito orgulho pelo meu pai. Como esquecer as histórias da dureza do coração do meu avô Moisés Sampaio, homem rude, violento, que não teve um fim agradável, mas que gostava muito de planta, que não passava no lugar e, quando via flores bonitas, sempre levava um galinho para casa. Daí de onde eu herdei essa minha paixão botânica. A sua esposa, Maria, minha avó, não deixou muita história, ela morreu muito cedo. O meu pai, meu exemplo, meu herói, homem simples, que trocava o L pelo R e dizia Bíblia, e a gente sempre o corrigia, mas ele não se corrigia de jeito nenhum. Mas até hoje, na sua história contada, e quando as pessoas, pelos caminhos que ele andou, pelos lugares onde ele pastoreou, ou as pessoas que o sucederam ficam admiradas. Como o pastor Samuel chegou até aqueles lugares tão afastados? Porque no lugar onde eles passam, o reverendo Samuel já passou aqui, o reverendo Samuel já fez um culto aqui. E as pessoas admiram da sua história. A história da dona Dolores, minha mãe, uma mulher que não aprendeu muito a sorrir, uma mulher que a vida lhe foi muito dura, mas uma mulher de fibra que não desistia nunca, criou 11 filhos, educou com firmeza, não brigava, não gritava, nunca gritou com nenhum filho, mas com apenas um olhar, era o bastante para nós nos calarmos e obedecermos. Morreu dizendo: eu ainda poderia ter pelo menos mais 3 filhos, e ela é lembrada com saudade. Irmãos, as nossas datas especiais, elas devem ser comemoradas. As nossas igrejas não podem esquecer das nossas datas, porque muitas mães só são lembradas nos dias das mães, muitos pais só são lembrados no dia dos pais. Jesus Cristo é esquecido o tempo todo, mas no Natal nós lembramos que Ele nasceu. As nossas datas têm que ser comemoradas. Devemos nos lembrar dos pioneiros, dos irmãos que se reuniram nas garagens, nos colégios, em bancos duros e empoeirados. Lembrar dos pastores que passaram pelas nossas igrejas, que deram o seu sangue por elas, dos membros que hoje não estão mais por aqui, mas que foram essenciais para a vida e a manutenção das nossas igrejas. Os antigos construíram a nossa história até aqui. Hoje nós damos continuidade à história deles e deixamos os nossos rastros para a história das pessoas que vão continuar por aqui. Um dia eles dirão como Paulo: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo, ele teve muitas experiências importantes. Paulo viveu coisas que poucas pessoas teriam a possibilidade, a condição de viver. E ele fazia questão de se lembrar dos seus antepassados, daqueles que o ensinaram o caminho da verdade, que lhes transmitiram o amor a Deus, daqueles que pegaram as suas mãos e ajudaram a dar os seus primeiros passos rumo aos céus. Então eu digo para você, nunca se esqueça daqueles que derrubaram as matas para abrir essas rodovias, as estradas da tua vida que hoje estão pavimentadas. Não foi fácil para eles, mas eles não desistiram de você e nem da história.
Esquecer deles é matar a história. Esquecer deles é empobrecer o presente e arruinar o futuro. Lembrar deles será muito importante para o sucesso da história futura, a minha e a tua. Então, não esqueça das pessoas que construíram a tua história até aqui. Mas, em segundo lugar, Paulo diz: porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Meus irmãos, no segundo lugar, nós veremos que nós devemos nos lembrar de colocar a quem amamos na presença de Deus. Eu fui a um velório outro dia, da mãe da Edilza, e eu fiquei ali feliz por estar ali. Feliz porque ali não havia lágrimas, não tinha pessoas chorando, as pessoas riam, as pessoas se abraçavam. Todos ali eles tinham sido abençoados pela vida daquela mulher. Na hora do culto, todos falaram. Até o coveiro falou. Impressionante. Até o coveiro que chegou ali falou. Todos se lembraram de como ela agia na vida do próximo para o bem. Mas uma coisa me tocou muito ao ouvir que as orações daquela mulher eram como vigílias. Quando ela começava a orar, ela não parava mais. Ela orava por todos os membros da família, um por um. Ela orava por todos os seus vizinhos, um por um. Ela não esquecia de ninguém. Na carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos várias orações de Paulo pela igreja. Ele constantemente orava por cada um dos seus filhos da fé. Só não esqueça que Paulo ficava mais tempo na cadeia do que livre. Ele era surrado, com frequência ele era apedrejado, ele era perseguido, mas mesmo assim, ele não deixava de orar pelas pessoas que tanto amava. Por isso que ele diz, orava dia a dia, dia e noite. A oração é um meio de comunicação que Deus deixou aberto para que nós chegássemos à presença dEle. Quando nós oramos, Deus se inclina para ouvir as nossas orações. As nossas orações sobem como fumaça para diante do trono de Deus, está lá em Apocalipse 8:3. Elas não são esquecidas. Se amamos de verdade as pessoas, então nós temos de orar sempre por elas, colocá-las na presença de Deus. Com a morte de minha mãe, um de meus irmãos que está afastado da igreja, ele disse o seguinte: o que será da minha vida agora sem as orações de minha mãe? Eu sei que ela nunca se esquecia de orar por mim. Eu sei que ando errado, mas ela me protegia com as suas orações. Paulo aqui afirmou, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Os irmãos na fé, os convertidos com a pregação de Paulo, eles se sentiam especiais. Paulo está orando por mim, mesmo sofrendo as piores tormentas, em meio às perseguições, cercado de terrores, ele não esquecia deles, nem de dia nem de noite. E assim nós, irmãos, devemos orar por aquelas pessoas que amamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. Agora a pergunta é, como têm sido as tuas orações? Quanto tempo você gasta falando com Deus durante o teu dia? Quanto você tem orado pelas pessoas que você ama? Se dependesse das tuas orações, você se sentiria seguro ou desesperado? Se as pessoas que você ama se elas dependessem das tuas orações, como que elas estariam? Se você tem falhado no contato com Deus, ainda há tempo de corrigir. Deus, Ele quer falar contigo e te abençoar. Também quer que você coloque diante dEle as pessoas que você ama, e Ele promete cuidar delas, protegê-las. Então, lembra-te de cada uma delas quando você estiver orando. Em terceiro lugar, nós devemos nos lembrar das lágrimas que regaram a nossa história. Lembra das lágrimas que foram derramadas por você. Paulo diz, lembrado das tuas lágrimas. Uma vez eu fiz algo de errado. A minha mãe viu. E eu já esperava uma surra, mas a minha mãe não me bateu. Ela não deu uma bronca, pelo contrário. Ela chorou por mim. Se ela tivesse dado uma bronca, eu teria me esquecido. Mas ela chorou por mim. Eu sou o que sou hoje pelas lágrimas de minha mãe, uma mulher de oração. Quando o vizinho que nos perseguia por nós sermos cristãos
jogou uma pedra, acertou o meu nariz e sangrava muito, ela pegou pelo braço, levou até do lado do fogão de lenha que tinha em casa, ajoelhada chorou e orou ali, colocando aquela situação diante de Deus. Quando ela chegou em casa e a galinha dela e os pintinhos estavam todos mortos, pendurados no varal, onde ela colocava as roupas do quintal de casa, ela entrava na cozinha, ajoelhava e orava. Quantas lágrimas foram derramadas por mim na história e pelos meus irmãos e pela família. Quantas pessoas choraram nesses tempos pela nossa existência. Quantas pessoas choraram por você. Quantas pessoas colocaram você chorando, Senhor, abençoe esse, abençoe aquele. Quantas? Nós não podemos nos esquecer dessas lágrimas. Elas fertilizaram o campo onde foi plantada e floresceu a nossa história. Cada uma delas tem uma história e elas foram centrais para nós. Paulo disse a Timóteo, lembrado das tuas lágrimas. Quais foram os motivos que levaram Timóteo a chorar tanto? Foi pelo zelo pela igreja que se mantinha rebelde? Foi pelas traições dos colaboradores em quem ele confiava e que lhe faziam mal pelas costas? Foi pela dor sofrida pelas perseguições? Ou foi apenas pelas lágrimas derramadas em favor do seu pai na fé? Um homem que o acolheu, que o levou consigo. O seu próprio pai não aparece na sua história, sabe-se que era grego e que não era crente, mas isso não o impediu de conhecer a verdade, de aprender a amar e a chorar pelas pessoas a quem amava. Lágrimas essas que aqueceram o coração do velho Paulo, que mesmo diante da morte, Paulo se consolava ao se lembrar do carinho das pessoas que o amavam tanto que foram capazes de chorar por ele. As lágrimas do jovem Timóteo trouxeram alegria, trouxeram esperança ao velho Paulo no final da sua vida. No dia 9 de janeiro de 1990, quando eu saí de Correntina da Bahia, eu tinha 19 anos, peguei o ônibus numa linda noite de lua cheia, que até hoje me lembro com saudade. Foi um dia importante para mim, porque foi a minha saída de casa. Mas o que guardo com carinho são as lembranças do meu pai e da minha mãe ali na área, quando eu saí de casa, os dois ali abraçados me vendo sair. Dos jovens da igreja, junto com a minha irmã Enisete, que ali do lado de fora do ônibus, eles cantavam louvores a Deus, e um desses cânticos foi esse, que eu acabei de cantar há 34 anos atrás isso aconteceu. Eu nunca poderei me esquecer destas e de tantas pessoas que me valorizaram, que choraram por mim. Nunca te esqueças das pessoas que choraram por você. Mas em quarto lugar, é preciso reconstruir as memórias. Paulo diz, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Como é fácil nos esquecer de situações. Como é fácil nos esquecer de pessoas. É comum a gente encontrar alguém na rua e dizer, eu conheço ela, mas de onde? Então nós nos aproximamos, puxamos conversa e tudo vem à mente. Estudei com ela, fazia trabalhos com ela era tão importante. Temos de olhar mais para trás. Os álbuns ajudam nisso. Temos de falar mais sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre os locais onde nós vivemos. Esse processo se chama mnemônico. A técnica mnemônica é o conjunto de técnicas utilizada para auxiliar o processo de memorização. Consiste na elaboração de suportes com os esquemas gráficos, símbolos, palavras ou frases relacionadas com o assunto que se pretende memorizar. Recorrer a esses suportes promove uma rápida associação e permite uma melhor assimilação do conteúdo. Não é somente para se lembrar de coisas complicadas, é também um processo pelo qual você traz à memória as pessoas e situações que passaram pela tua vida. Gente muito importante que foi um tijolinho na construção do teu caráter, de quem você é hoje. Me lembro do senhor Teodomiro. Um dia fui à fazenda dele na Bahia, fazenda admirável.
Lá tinha Danone, ele fazia Danone. Pensa isso para o menino, poder comer Danone à vontade. Isso é coisa para a gente nunca esquecer. Ele criava vários tipos de bicho, verdadeiro zoológico em sua casa. Plantava de tudo. Ele me deu uma espingarda de pressão e me disse: não mate os sabiás. Parece que ele estava adivinhando. Eu saí dali e atirei em tudo. Lagartixa, tirei um monte de coisa. E lá na frente me aparece um sabiá, pulando na minha frente de um lado para o outro. E aí então eu, sem mirar, matei o sabiá. Peguei a perninha dele, joguei lá no meio do mato, fui para lá. De noite o seu Teodomiro chegou e disse: você matou algum sabiá? Eu disse: não. Ele não disse uma palavra. Pegou a Bíblia, pegou um texto, não me lembro o texto, mas que falava a respeito de mentira, fechou a Bíblia, orou. Me lembrar dessa história me faz ver, a gente não pode mentir, mentira não fica escondida. A gente tem que falar sempre a verdade e eu preciso reconstruir a minha história para lembrar dessa situação que me lembra desta verdade. Valeu a pena todos os sacrifícios que você fez? Os tombos que te deixaram marcas profundas ensinaram algo melhor? As discussões acaloradas chegaram a uma conclusão importante? É preciso lembrar das coisas, das circunstâncias e das pessoas que construíram a tua história. E assim você vai reconstruir a tua base. Noites sem dormir são lembradas, às vezes, com muita dor. Mas são estas noites que vão mostrar quais foram as pessoas que se sentaram do teu lado. Quais as pessoas que deixaram a casa delas e foram passar lá no hospital contigo. Elas demonstram cuidado e carinho das pessoas por você. Temos de relembrar o que foi importante para reconstruir a nossa história. Jeremias, em Lamentações 3, 19 a 21, diz: lembro-me da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer memória o que me pode dar esperança. O profeta reconhece que gastava muito tempo remoendo as suas más experiências. A sua tristeza, sendo relembrada continuamente, o faziam sofrer de novo, de novo e de novo. Então ele toma uma atitude necessária: construir boas lembranças para mudar a disposição interna do seu coração. O resultado se apresentou rápido. Nesse exercício ele se lembrou da fidelidade, da misericórdia e da graça do Senhor. E no final, no versículo 39 e 40, ele viu que o culpado pela situação ruim vivenciada por Israel era de Israel. Então ele diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. É a mesma situação que aconteceu para a igreja de Éfeso, o qual o Senhor lhe diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A lembrança do próprio erro levaria o povo a reconhecer a sua culpa, e movidos pelo amor a Deus, deveriam voltar-se para Deus arrependidos. Paulo aqui diz: eu estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé. Paulo queria se encontrar com Timóteo e se sentar com ele à mesa e conversar da história. Queria junto com ele recordar de momentos importantes do que eles viveram juntos, das pessoas que foram centrais da vida deles, verdadeiras âncoras que usavam para firmar a sua embarcação nos momentos de tempestade. Segundo Paulo, isso faria transbordar de alegria. Eu creio que precisamos mais do chão das salas, dos álbuns, para olhar como éramos feios ou como éramos bonitos, dos namoricos, rir das situações ridículas que vivenciamos, gastar tempo lembrando que num passado muito próximo havia várias pessoas que nos amavam. Então, Paulo lembra, pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Que coisa boa! Lembrar das pessoas de fé que deram base para formar o pastor Timóteo, bases tão importantes para manter firme
em meio a tantas tribulações. Eu estive, quando ainda era criança, na casa de um senhor que era conhecido como José Crente. Ele era o único crente da região, todos o conheciam pela sua fé. E ele então me deu um costume muito que é importante para mim até hoje, decorar versículos bíblicos. Ele era analfabeto, ele pegava aquelas caixinhas de promessa e mandava a gente tirar um versículo, tira um versículo, eu lia, ele disse, eu gostei desse, pega outro, não gostei muito desse não, pega outro, agora vamos decorar isso aqui, e assim, eu ainda por volta de 10, 11 anos de idade, foi assim que o seu José Crente me incentivou a aprender versículos bíblicos e decorá-los. Há poucos dias se aproximou de mim um jovem, na chácara onde os meninos estavam ali disputando futebol, e aí então um rapaz chegou para mim, tendo ouvido do meu sobrenome, quando fui convidado para orar, e o rapaz chegou para mim e disse, quer dizer que o senhor é dos Matos Pinto? O senhor é filho do reverendo Samuel e da dona Dolores? Ai, que saudade dos bolos que ela fazia, que mulher admirável. Você não imagina o orgulho que eu fiquei ao saber que meus pais, que já se foram tão importantes da vida daquele jovem, que até hoje ele se lembra com tanto carinho deles. Irmãos, nesse estudo nós tratamos sobre o tema relembrar é preciso. Nós vimos que devemos nos lembrar de quem construiu a nossa história. Nós devemos nos lembrar de orar por aqueles que nós amamos, colocando eles todos os dias na presença de Deus. Nós devemos nos lembrar das lágrimas as lágrimas que regaram a nossa história. E vimos também que é preciso reconstruir a nossa história. É muito importante que você se lembre, se relacione com pessoas, faça amigos, ajude pessoas, faça o bem, a tantas quantas pessoas puder. Não tenha preguiça de ajudar a quem quer que seja. Isso te fará entrar na vida delas, na vida da história delas e na alma delas. A tua imagem ficará na mente destas pessoas e não sairá de lá, nunca. Anos se passarão e um dia a tua imagem virá à mente delas, então elas dirão, por onde anda? Vou atrás, eu quero vê-lo de novo. Mas é muito importante que você não te esqueça das pessoas que te ajudaram a construir a tua história, daqueles que te ajudaram a subir os degraus da vida, de quem te ensinou as primeiras letras e os versículos bíblicos, que te ensinou a orar e a se aproximar de Deus. E o que você seria sem elas? Paulo estava prestes a deixar esse mundo. A sua vida estava chegando ao fim. Nessa última carta, enviado a Timóteo, ele inicia falando do valor das lembranças, de como elas aqueceram a sua vida nos dias frios, nas noites escuras e trouxeram calor, vida e alegria, mesmo que ninguém estivesse mais ao seu lado, mas que essas pessoas permaneciam vivas e presentes na sua mente. Uma música antiga diz, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Pare de correr tanto, pare de se agoniar tanto com as preocupações da vida presente e com planos do futuro. Gaste um tempo parando, olhando para trás, pensando nas pessoas que te foram tão caras, tão importantes. Isso te fará bem. Visite velhos amigos, eles se alegrarão em te ver. Você se sentirá especial com o seu abraço. Converse sobre os velhos tempos, você rirá. Talvez você chore, isso faz parte. Mas você viverá de novo uma vida que você esqueceu que viveu um dia. Relembrar é viver o amor esquecido. Não te esqueças, a tua história está recheada de pessoas que te amaram. Você é especial para muita gente. Descubra essa verdade, fazendo o exercício de te lembrar e relembrar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Você tem uma história, lembra-te dela. Que Deus abençoe. Para encerrar, Edileuza virá aqui e fará uma oração, e assim nós encerramos esse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Pai, estamos gratos, meu Deus, por essas histórias tão incentivadoras, Pai, que o pastor contou aqui a respeito da sua família,
Talvez a nossa história não seja tão bonita quanto a dele, Pai, mas nós agradecemos por aqueles que passaram em nossas vidas, aqueles que nos incentivaram, Pai, a olhar mais para o Senhor. Agradecemos por aqueles que oram por nós e queremos pedir, Pai, que nessa noite, a partir desse momento, Pai, onde nós ouvimos esse estudo tão maravilhoso, que nós possamos lembrar mais daqueles que estão na nossa vida, que possamos orar mais por eles, que possamos demonstrar mais amor por cada um deles, Pai, porque é importante a gente fazer isso. A Tua palavra mesmo afirma lá nesse estudo que a gente leu, como Paulo, ele lembrava de Timóteo, da sua avó, da sua tia, como é importante, meu Deus, a família e também os amigos, que nós possamos, Pai, todos os dias das nossas vidas, não esquecermos do quão é importante para nós as famílias da igreja, que o Senhor nos encoraje, meu Deus, a cada dia a fazer mais do que aquilo que nós fazemos, Pai, a lembrar mais uns dos outros, Pai. Agradecemos pela vida do nosso pastor, por esse estudo tão maravilhoso, Pai. Que o Senhor agora nos despeça, Senhor, cada um para os nossos lares com o coração grato, meu Deus, por ter ouvido mais uma vez a história da Tua igreja, a história das famílias que foram faladas aqui. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.